Graça e paz, povo de Deus, que a paz esteja no seu lar em nome do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler com vocês alguns versículos. 1 Reis, capítulo 17. O primeiro versículo vai dizer assim, ó. Elias, o tebista, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Versículo 2. Depois a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, versículo 3, retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Aqui nós vamos ver uma passagem onde que Elias confronta Acabe. E quando Elias confronta Acabe, nós vamos ver que, ao mesmo tempo que ele confronta, no versículo 2, vai vir Deus a Elias e vai falar para ele assim, ó, veio a palavra do Senhor e dizendo a Elias, foge daqui e se esconde no ribeiro, no Querite, ao leste do Jordão. Ou seja, agora nós vamos ver que Deus ele vai prover. Deus ele vai trazer o alimento para Elias, porque Elias ele confrontou Acabe. Acabe era um homem que ele estava servindo outros deuses, né, juntamente com Jezabel. E por ele servir outros deuses, ele acreditava que ele era o forte, ele era o rei, ele poderia fazer todas as coisas. E Elias ele vai para cima de Acabe, porque Acabe está vindo na contramão da palavra. E quando Elias confronta Acabe, Deus ele vai falar assim, ó, agora foge daqui. Mas só que é loucura, porque ao mesmo tempo que ele tem a ousadia, né? A ousadia para confrontar aquele rei, ele é obediente. Porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele fala, é por meio da minha palavra. Ele sabe por aonde, qual é o caminho que ele está andando, ele sabe a intimidade que ele tem com o Pai, e ele fala, por meio da minha palavra não haverá orvalho. Mas ele está dizendo, sabe o que? Eu tenho intimidade com Deus, eu conheço o Deus que eu sirvo e não haverá. Mas só que ao mesmo tempo você vai ver a obediência e a intimidade que Deus pega, vem a ele e fala para ele, agora foge daqui. E aqui nós vamos ver que ele vai para o ribeiro. Ele vai para Querite, ali ao leste do Jordão, ou seja, agora ele vai ficar escondido. Portanto que a Bíblia vai dizer assim, ó, beberás do ribeiro, eu ordenei aos corvos que ali te sustente. Agora ele vai ser alimentado por corvo. Mas eu quero dizer algo para você aqui. Deus ele tem um esconderijo para você. Deus ele tem um esconderijo e muitas das vezes você não está entendendo, está se perguntando, mas como eu vou manter esse projeto? Como eu vou fazer caminhar essa situação? E você vê até algumas situações, às vezes você está caminhando e até aparece algumas bênçãos da vida na sua frente e você começa a lhe pegar, mas só que você acaba virando dependente dessa situação e esquece que a sua dependência tem que ser de Cristo. Tem que ser de Jesus. Não pode ser do homem, porque o homem ele pode falhar, o homem ele pode parar, mas só que Cristo ele não para. Cristo ele está no controle, não perde o controle hora nenhuma de nenhuma situação. E aqui nós vamos ver Elias dependendo de Deus. Quando você depende de Deus, nada faltará a você. Olha só o que vai acontecer. Aqui nós vamos ver agora, né, que ele profetiza que não haverá chuva. Ou seja, está secando, está agora acabando tudo naquela região. Por 3 anos vai haver, né, uma seca tremenda. Porque Elias profetizou através da palavra de Deus. Mas só que Deus, ele pega e fala assim, agora se esconde, porque Acabe vai vir atrás de você. Ele vai se esconder. Imagine agora Elias sendo alimentado por corvos. Imagine agora todos olhando para aquela região onde que Elias estava, Querite. Imagine todos olhando e falando assim, ali não tem vida. Ali tem morte porque tem urubu. Ali só tem carniça. Ei, o plano de Deus muitas das vezes você não vai entender. Porque imagine se fosse outra ave, pombas. Imagine se fosse uma ave limpa naquele lugar. Acabe ia achar Elias. Porque ele ia ver, opa, ali tem água. Ali tem comida, porque as aves estão ali. Mas como está indo urubu, Elias olha e fala assim, ali tem morte.
Mas o Pai, Ele está cuidando, Ele está dizendo, sabe o que é o meu coração? E mandando eu dizer para você, ei, calma o seu coração, porque muitos podem olhar e dizer, ali não tem vida, mas o Pai está olhando dizendo assim, ainda há vida naquele lugar. Ei, o Pai, Ele tem um mantimento, o Pai, Ele tem um esconderijo para você. Muitas das vezes você pensa que não tem saída, que não tem mais jeito, mas o Pai está dizendo, sabe o que, meu filho? Calma o seu coração, porque eu enviarei o mantimento. Muitos não vão entender e vão olhar e vão dizer, não tem mais jeito, não tem mais condições, mas o Pai está dizendo, sabe o que nessa palavra? Calma o seu coração, porque eu estou cuidando, eu estou enviando. Se eu pedir para você ir, continua, fica na posição, porque eu cuido, eu faço. Ei, o Pai, Ele tem um esconderijo para você. Deus cuida, Deus, Ele sustenta. Nas piores horas, quando nós menos esperamos, continua crendo em Deus, porque Deus, Ele não perde o controle. Mas só que nós vamos ver que aquela água, o mantimento ali acaba naquele lugar, está seco, porque foi isso que o profeta falou. Mas só que olha o que está escrito no versículo 7. Mas decorrido alguns dias, o ribeiro se secou, porque não havia chovido na terra. Versículo 8. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te sustente. Eita glória. Ei, o Pai, Ele faz coisas maravilhosas, né? O Pai, Ele é magnífico, Ele é grandioso, Ele é o maior de todos. O Pai, Ele não perde o controle. Olha só, agora veio a palavra do Senhor a Elias e falou para ele, levanta-te, vai para Sidom, porque ali ordenei que uma viúva te sustentasse. Ei, o Pai, Ele não perdeu o controle. Às vezes começou a secar, você está no local, mas só que eu quero dizer para você que o Pai está falando fortemente ao meu coração, não confie no homem, escute a palavra do Senhor, porque aqui Elias, ele está sendo sensível à voz de Deus. E ele levanta e vai para Sarepta. E chegando lá em Sarepta, no território de Sidom, ele começa ali, ele enxerga uma viúva. E naquele local ele vai, olha só o que a palavra vai dizer. Ele partiu para Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água, para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Papai. Olha só para quem ele está pedindo, para uma mulher que não tem nada. Mas só que eu quero dizer para você que muitas das vezes parece que está escasso, parece que não tem mais jeito, parece que nós não vamos ver a provisão, mas o Pai está enviando a provisão. Continua crendo naquele que tudo pode. O homem, ele não pode te dar nada, mas o Pai, aquele que está no céu agora neste momento, está dizendo que ele pode te dar tudo. Só creia na palavra, porque o mantimento vai chegar, a provisão vai chegar. Muitas das vezes você está olhando, você olha para a esquerda, para a direita e fala assim, nossa, o meu projeto não sai do lugar. E o Pai está dizendo assim, meu filho, calma o seu coração, porque eu estou cuidando, eu estou no controle, eu não perdi o controle da situação. E olha só o que vai acontecer aqui. Versículo 12. Ela, porém, respondeu, não tenho, certo? Não tenho. Respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Então, estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Nós o comeremos e depois o morreremos. Eita! Aqui nós vamos ver uma mulher desesperada, dizendo que não tem pão, que não tem água, que o que ela tem é para ela e o filho dela, que ela vai fazer e ali depois ela vai morrer, porque não tem mais provisão. Ela não tem uma perspectiva de vida, ela não consegue enxergar o futuro, mas só que o Pai, ele está dizendo, sabe o quê? Ei, aquele que não tinha vai ter para dar. Aquele que todos olhavam e falavam assim, não tem mais condições. Às vezes até a sua mente está igual a dessa mulher. Olha o que essa mulher fala. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus,
Não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Ei, o pai está dizendo, sabe o quê? Que não tem morte. Que não haverá morte, que muitas das vezes o diagnóstico é para a morte, muitas das vezes a situação não é para a vida, muitas das vezes você nem acredita mais que amanhã haverá mais uma esperança, mas o pai está dizendo, ei, continua crendo em mim, continua acreditando em mim, porque eu vou encaminhar a provisão, eu vou encaminhar o mantimento. Ei, o pai, ele não perde o controle. Só continua obedecendo a voz de Deus, porque o pai, ele te sustenta. Ele cuida, e nesse esconderijo, ele está cuidando de você. Olha só o que diz aqui mais para frente. Então Elias lhe disse, não tem mais, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno, traze-o aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Eita glória! Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ei, existe uma promessa nesse texto. E a promessa é que Deus, ele vai prover, que Deus, ele não perdeu o controle. Agora nós vamos ver uma mulher que não tinha oferecendo algo. Uma mulher que não tinha condições, agora ela vai ter para dar. Agora a Bíblia está dizendo que não vai faltar na sua casa, não vai faltar na sua botija, não vai faltar, porque se você obedecer a voz do mestre, não faltará nem farinha, nem água, nem pão. Ei, Deus, ele vai prover, porque ele se faz presente, ele está no controle. E aqui nós vamos ver que ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ele e ela, sua família, comeram durante muitos dias. Ela só tinha para um dia, e agora ela tem para muitos dias. Ei, o pai, ele está enviando. Continua acreditando naquele que prometeu, naquele que é fiel para fazer. Ele vai suprir as suas necessidades. Aleluia. Ele vai mandar um mantimento, não se preocupa não. Ah, mas só que como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou fazer isso e aquilo? Ei, o pai, ele está no controle, enviando o socorro. É porque muitas das vezes nós acabamos acreditando no homem. Muitas vezes nós acabamos acreditando na força dos nossos braços, e o pai está dizendo, sabe o que, meu filho? Se prostra perante mim, desce na madrugada, vai para o secreto, porque eu vou enviar o socorro. Eu não perdi o controle não. Eu se faço presente em todos os momentos. É na caverna, é na casa da viúva. Ei, eu estou lá, aonde que ninguém dá nada. Imagine as pessoas olhando e falando assim, ali só tem urubu. Ei, o pai estava sustentando Elias. Imagine as pessoas olhando para Elias, indo para a casa de uma viúva. Ei, ali aquela viúva não tem condições de comer. Até ela mesmo disse que iria morrer no outro dia, que não tinha condições de alimentar Elias. Mas Elias, ele está dizendo assim, ó, pois assim diz o Senhor teu Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará, o azeite da botija não vai faltar, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ei, o pai está enviando uma chuva, o pai está enviando a provisão, porque ele não perde o controle, e ele se faz presente em todas as horas, em todos os momentos. Olha o versículo 15, ela foi e fez conforme a palavra do Senhor. Assim ele, ela, sua família comeram durante muitos dias. Eita glória! Ei, e o pai continua ouvindo, faça conforme a palavra de Deus, porque não vai faltar. A promessa que o pai fez, ela está de pé. A promessa que o pai fez, ela não morreu. Deus, ele está querendo restaurar a sua casa. Deus, ele está querendo restaurar a sua família. Só permaneça de pé, porque Deus, ele cuida. É no esconderijo, às vezes é numa caverna, às vezes você está sendo alimentado por quem você menos espera. As pessoas estão olhando e dizendo assim, não tem mais jeito, mas o pai está dizendo, ainda há vida neste lugar, porque eu mandei ir, então eu vou sustentar. Continua crendo,
Continua acreditando, porque o Pai, Ele está no controle. O Pai, Ele não perde o controle da situação. O Pai, Ele não perde o controle, hora nenhuma, daquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel e vai terminar. Para nós encerrarmos, olha o capítulo 18. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei uma chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era grande em Samaria. Agora Elias vai confrontar novamente Acabe, mas só que ele chega agora falando que haverá uma chuva. Ei, Deus, Ele tem um plano, um propósito para todas as coisas. Agora, Deus envia ele para dizer que vai enviar uma chuva, que vai enviar a provisão. O Pai, Ele está no controle, Ele não perdeu o controle. Muitas das vezes, Deus, Ele faz com que a palavra de Elias venha sobre aquele lugar e fala que por 3 anos não haverá chuva, vai haver seca. Mas para mostrar quão grande é o nosso Deus. Muitas das vezes você está passando por um deserto, você está passando por uma fome, mas o Pai está dizendo, sabe o que? É passageira, porque eu estou enviando uma chuva. Eu estou enviando, calma o seu coração, porque eu na hora certa vou chegar com a provisão e a providência. Muitas das vezes você está como Elias, num lugar onde que o urubu está mandando mantimento, no lugar onde com uma viúva todos olham e falam assim, não tem como ela sustentar, mas o Pai está dizendo assim, meu filho, continua crendo e acreditando, porque eu vou fazer multiplicar, eu vou fazer engrandecer aquilo que você pensa que não tem mais jeito. O Pai, Ele está no controle e não perdeu o controle. Agora o Pai vai enviar chuva. Continua crendo, porque o Pai, Ele não mente e a promessa dele está de pé. Meu irmão, Deus, Ele está no controle. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha, não vai faltar um mantimento para sua casa, para todos que estão à sua volta. Muitos vão dizer e vão falar assim, mas você está pregando uma prosperidade. Não, eu estou pregando aquilo que Deus faz quando você está no deserto. Às vezes o deserto é para mostrar o propósito e o plano de Deus. Às vezes o deserto faz parte do plano de Deus. E o Pai está dizendo, sabe o quê? Ei, é o meu plano, é o meu projeto, é o meu propósito. Continua crendo, porque eu estou no controle. E Ele não perdeu o controle. Ele vai cuidar de você aonde você passar, aonde você for. Deus está com as suas mãos sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre você, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui nós te agradecemos por essa palavra. Eu peço para o Senhor cobrir com teu sangue a cada um, Senhor meu Pai, que está escutando agora neste momento. Cada casa, cada família, que o Senhor não deixe, Senhor meu Pai, nada fugir do seu controle. Continua, Senhor meu Pai, mandando o mantimento, a provisão, porque nós cremos, Senhor meu Pai, que muitos olham e não dão nada, mas o Senhor está dizendo que ainda há vida naquele lugar, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está colocando as mãos sobre a casa, sobre a família, sobre o emprego, sobre, Senhor meu Pai, a provisão que o Senhor está enviando. Nós acreditamos e cremos. Nos cubra com o teu sangue, papai querido, pois nós acreditamos no Senhor. Por isso aqui oramos e pedimos ao Senhor, conduza-nos, Senhor meu Pai, nesse deserto, nessa trajetória, aonde nós passar, que a sua mão venha estar conosco, assim como foi com Elias. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe.